Teve disputa grande aí pelo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda bem, o deputado federal Gustavo Gaia foi confirmado como candidato, como pré-candidato do Partido Liberal à Prefeitura de Goiânia, com a bênção do Bolsonaro e o apoio também do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Aí, Consta, aproveito e faço uma pergunta trazendo os dois, né? Bom, Gustavo Gaia é um grande colega, um grande amigo, já participou do 4x4 algumas vezes, a gente está sempre em contato com ele, é uma grande figura, acho que seria um ótimo prefeito para Goiânia, não tenho dúvida disso. E o Ronaldo Caiado, né, que está ainda aí, né, querendo, né, uma vaguinha para ser candidato a presidente, Consta, o que a gente pode esperar? Vamos falar da dupla, então, Gustavo Gaia e Caiado. Vamos começar pelo Caiado, né? Eu tenho alguma simpatia, eu nutro alguma simpatia, algum respeito pelo governador. Eu acho que ele, historicamente falando, ele sempre teve mais do lado liberal, mesmo lá na turma que virou depois o DEM, né, e juntou e tudo mais. Ele tem uma pegada mais liberal. Eu já encontrei ele, inclusive, na ocasião que está tendo agora, né, o Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Uma vez a gente se cruzou ali no hotel, conversamos muito rapidinho, alto para burro, né, mas eu que sou baixinho, e eu acho ele um bom gestor. Acho que ele está alinhado com a pauta do agro. Ou seja, eu vou aqui usar o Reagan, que dizia, se o sujeito concorda 80% com você, ele é 80% amigo e não 20% inimigo. Eu não quero ficar nessa de ficar dinamitando todo mundo que demonstra, às vezes, né, um pouquinho mais de cautela na hora de enfrentar o inimigo. E existe mais de um perfil, existe mais de um tipo de estratégia até mesmo para tentar chegar nesse mesmo destino, digamos assim. Eu acho que o Caiado é um aliado. Eu acho que ele é um aliado mais pragmático. Eu acho que na pandemia ele cometeu alguns equívocos graves, mas aí quem não, né? Olha, foi raro aquele que saiu em defesa das liberdades individuais na pandemia, né? Então o Caiado ele cometeu sua cota de equívocos aí. Eu acho que ele devia denunciar a situação de abuso de poder do Supremo, o arbítrio, a própria democracia em frangalhos que temos hoje no Brasil, com muito mais veemência. Aliás, é uma crítica que eu estendo a todo o Fórum da Liberdade. Deu espaço lá para o Schellenberger, para o próprio Marcel Van Hatten, que me citou. Tem alguns que estão tocando na ferida, mas tem muitos ali que têm esse perfil, o perfil liberal mais limpinho, mais acadêmico, faz um discurso moderado e nos acha radicais demais. Tem essa turma lá no perfil. Parece, às vezes, um fórum de Davos tupiniquim, como disse minha amiga Fernanda Bart, né? Num grupo. Não sei nem se era para externar, mas ela emitiu a sua opinião. Então vamos lá. Vereadora de Porto Alegre. É uma boa definição, né? O Clube de Davos Tupiniquim. É uma boa definição, mas eu tenho muitos amigos ali. Eu sei que tem muitos liberais bem intencionados ali e eles estão muito mais aliados do que contra, né? Mas o Caiado está nesse grupo, digamos assim, que eu acho que é um grupo que o próprio Tarcísio fica flertando. O Tarcísio também gosta desse grupo, né? Agora, já o Gaia não. O Gaia é um cabra combativo. O Gaia está tendo coragem, está tendo estamina e testosterona para peitar o sistema, que é o que temos que fazer nesse momento, peitar em defesa das liberdades básicas. Veja que foi exatamente o que fez o Felipe Martins para dar uma lição de moral em tudo que é melico aí, né? Tudo que é general melancia. Ele virou e falou assim, não vou delatar, não delatei, não vou delatar, porque não tenho o que delatar. Eu não vou aceitar chantagem, eu não vou aceitar inventar coisa porque querem pegar o homem. Né? Eu prefiro ser alvo de injustiça do que cometer uma injustiça, que é o que diria Sócrates nessa situação. Então o Gaia está nesse time. É o time do Marcel Van Hatten, que não é bolsonarista. É o time do Gaia, é o time das pessoas que estão falando assim, não, cruzaram muitas linhas inaceitáveis e nós vamos defender. Se isso vai se refletir num bom gestor de uma cidade e tudo, eu não sei. Isso aí são coisas diferentes. Eu acho que ele tem um perfil muito adequado para o legislativo, porque ele é muito combativo e está lá serrando fileira e desenhando linha na areia, dizendo, aqui não pode passar. Gestor talvez exija perfis tipo mais o Caiado e o próprio Tarcísio, que tem que fazer mais concessões, ser mais pragmático, mas eu acho que o Gaia tem habilidade para isso. Acho que ele daria um bom prefeito. E eu fecho dizendo o seguinte, né? Que inveja dos goianos, né? Que vão ter bons nomes para escolher. Os paulistas não estão com a mesma sorte. Eu sou um carioca que vota em São Paulo, a coisa aqui está feia, viu?
não está realmente fácil. Eu ia falar exatamente isso, Fabi. O Caiado me decepcionou na época da Covid. Ele cometeu ali erros que na minha opinião, foram graves, realmente, de cerceamento de liberdades. Foi uma situação muito delicada, mas, como disse Constantino, foi todo mundo arrastado por isso, né? Ninguém conseguiu chegar ali e dizer, opa, peraí, isso não vou fazer, isso aqui não dá para fazer. Mas, né, se a gente pensar com calma, olhando aí o quadro que se apresenta, realmente o Caiado pode surgir como um candidato que englobe aí, né, a direita. Eu não gosto muito de usar direita e esquerda, se usa, me proibiu certa vez e eu tenho certa restrição ao uso, mas os bolsonaristas, os liberais, os conservadores talvez possam caminhar com um Caiado, sim, numa possibilidade de ele ser candidato a presidente. Para isso, ele precisa acordar a Lacombe para essa questão das liberdades. Né, o Brasil está em vias aí de ser uma ditadura real, né? Para muita gente já é essa realidade, e não dá para ignorar isso. A gente já falou do Tarcísio a respeito disso, e se eu me estendo o comentário ao Caiado, porque nem todo pragmatismo agora vai nos salvar, gente. Não existe economia positiva que vai nos salvar dessas bandeiras absurdas que nós estamos vivendo de tolir nossas liberdades. E aí entra também a questão dele na pandemia. A concessão que ele fez, para mim, me preocupa demais. Porque, imagina, eu já imagino se ele fosse o presidente. Se já vivemos aquele pesadelo com o Bolsonaro pensando do jeito que ele pensava a respeito das liberdades, imagina um Caiado. Então, me preocupa. Enquanto ele não tiver um posicionamento firme, para mim falta de verdade. Assim como falta exatamente o mesmo ponto no Tarcísio. Então, são questões que, para mim, eu não consigo ainda ver um futuro. Em relação ao Geyer, eu tenho, primeiro assim, realmente ele é meu amigo, então eu sempre disse para ele não se meter na política, por conta da amizade, tá, gente? Porque realmente eu acho, né, eu sofro com as pessoas que vão para a política, a gente sabe o que vai acontecer. Então, quando ele decidiu ser deputado, a gente sabia que ele ia ser eleito e foi, eu fiquei com aquele medo, meu Deus do céu, o Geyer vai ser preso, não por algo que ele tenha feito ou falado, mas a gente sabe como é a percepção, porque ele pega mesmo nessa parte ideológica com tudo. Isso realmente não mudou, ele está fazendo, está sofrendo. Às vezes eu vejo pessoas com muita maldade por cima do Geyer, falando de coisas pessoais da vida dele do passado, que não tem nada a ver, e isso é exposto de uma forma covarde. Então tem um bando de covarde, e ele não se acovardou. Então eu fico aí na esperança que isso se transfira, né, para uma boa gestão da cidade de Goiânia, se for a vontade dele. Mais uma vez eu me coloco na situação de amiga, falo, Geyer, você tem certeza? Né? Pelas condições, gente, porque a gente sabe que o jogo é bruto, mas a gente tem que enaltecer. Assim como eu quero estender aí para o Marcel Van Hatten, que não é um bolsonarista, mas está lá, está defendendo, está falando das liberdades, está quase sem voz. Então, todos que forem com a gente nesse barco de não ignorar os absurdos do judiciário, né, o que vem acontecendo no Brasil, é muito bem-vindo. E esses mais jovens ainda, eu olho com muita esperança, que eu quero também lembrar do Nicolas, que tem feito um bom trabalho e tem falado dessa pauta ideológica. É isso aí, o Brasil só vai se livrar, e se essa potência econômica, se tiver essa parte ideológica muito bem colocada, e nada de tolir direitos individuais, direitos fundamentais, que são protegidos pela nossa lei, mas infelizmente não estão sendo levados a sério. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.